Os pensamentos que guiam suas escolhas não são seus. São programas instalados por algoritmos, mídia e forças que você nem vê. E essa verdade corta fundo. Você acredita ser livre, mas só repete roteiros escritos por outros. Desde o que chama de sucesso até seus medos mais secretos. Tudo foi colocado aí com cuidado. Mas há um segredo antigo, guardado pelas tradições filosóficas. Liberdade de verdade não vem ao mudar pensamentos, mas ao libertar a mente. Hoje, você vai conhecer os 10 níveis de controle mental que te prendem e as armas da filosofia para se libertar. Já reparou como algumas ideias surgem do nada, como visitas que você não chamou? A mente é uma máquina de associações, e muitos dos seus pensamentos são só ecos de velhos comandos. A ciência do controle mental mostra até 95% das decisões do dia a dia são automáticas. São guiadas por padrões que você nem nota. Livre-arbítrio, nesse sentido, é uma ilusão confortável. Imagine um boneco que dança, achando que se move por vontade própria. Alguém puxa os fios. Assim funciona a mente. Forças de fora, desde propagandas até traumas, ditam falas que você só repete. Foucault já dizia, o poder molda até o que você pensa ser escolha. E o pior, você nem sabe quem segura os fios. Tente passar 5 minutos sem pensar num urso branco. Quanto mais tenta evitar, mais ele volta. A mente tem vontade própria. Esse é o paradoxo. Você não escolhe o que pensa, só como reage. A filosofia estoica vive disso. Epícteto dizia, não controlamos os fatos, só a leitura deles. O resto é teatro da liberdade. As redes sociais dominam esse jogo. Algoritmos te mostram o que reforça seus vieses e te prendem numa bolha onde até sua raiva é prevista. Schopenhauer chamaria isso de vontade cega. Você acha que escolhe, mas obedece a desejos que plantaram em você. Quer testar? Veja quantas opiniões espontâneas você repete, que ouviu num podcast. Mas existe um antídoto: olhar para os pensamentos como nuvens que passam, não como verdades. Jung falava de um rio subterrâneo, o inconsciente coletivo, que nos leva sem a gente perceber. Ver esse rio é o primeiro passo para nadar contra. E aí vem a pergunta, se seus pensamentos não são seus, o que é? O ditado da sua avó, a música grudada na sua cabeça, até o preconceito que você achava não ter. Tudo isso tem origem num lugar só, o caldeirão cultural onde sua mente foi moldada. Jung chamava isso de inconsciente coletivo. Um campo cheio de símbolos que herdamos sem notar. Você acha que pensa sozinho, mas recita um texto escrito séculos antes de nascer. Pense na sua última decisão racional. Quanto dela veio de um anúncio no metrô, de um tweet solto que ficou na sua cabeça? Mídia e educação não informam, programam. Foucault mostrou que até as prisões de hoje nos ensinam a vigiar a nós mesmos, aceitando regras como se fossem naturais. O controle mais eficiente é o que você não percebe. Quer um exemplo duro? Veja quantas pessoas defendem com paixão ideias que só beneficiam os que mandam. Marx já dizia, as ideias dominantes de uma época são as da classe dominante. Você realmente acredita no que acredita? Ou só repete o que te deram já mastigado? A boa notícia? Dá para quebrar essa programação. Comece rastreando 3 certezas que você tem, de onde vieram, quem lucra com elas. A filosofia da mente sugere um exercício simples. Quando um pensamento surgir, pergunte: isso é meu ou foi implantado? A resposta pode te assustar. E se a maior parte do que chamamos de nós for só reflexo de outras vozes? O passo seguinte é ver o que sobra, quando você silencia todas elas. Spinoza viu isso séculos atrás. Achamos que somos livres, só porque ignoramos as causas que nos movem. Você escolheu seu time, ou ele te escolheu? Gosta de café ou chá por gosto real, ou por hábito herdado? Até decisões íntimas vêm de correntes que quase nunca vemos. Schopenhauer foi além. Chamou a vontade humana de força cega, um impulso que nos move feito fantoches. A ciência mostra, o cérebro escolhe segundos antes de você perceber. Observe seus hábitos mais profundos. A mania de checar o celular, o vício em discutir online, até o modo como reage a críticas. Tudo isso foi moldado.
A sociedade te programa com fios tão finos que Foucault chamou de microfísicas do poder. O livre-arbítrio? Uma ficção conveniente que mantém tudo como está. Mas há um caminho para sair disso. Os estoicos ensinavam um exercício ousado: separar o que depende de você do que não depende. Quando um pensamento surgir sozinho, pergunte: isso veio de mim ou dos meus condicionamentos? Aos poucos você encontra brechas, pequenos espaços de liberdade real. E se a liberdade real não estivesse em escolher, mas em entender, com clareza, as correntes que nos movem? O próximo nível é ver como os algoritmos sequestraram até essa ideia frágil de autonomia. Sabe daquela playlist perfeita que o Spotify fez para você? Não foi mágica, foi vigilância. Os algoritmos te conhecem mais do que sua mãe. Sabem o que você vai curtir, comprar, assistir. Antes mesmo de você saber. Isso não é só tecnologia, é manipulação psicológica em escala industrial. Zuckerberg não criou só uma rede social, ele montou uma máquina de leitura mental. Você já percebeu como o YouTube sempre sugere vídeos que mexem com seu emocional? Raiva, medo, indignação. São esses os gatilhos que te mantêm rolando. Engenheiros do Vale do Silício chamam isso de brain hacking. E sim, é tão viciante quanto uma droga. Schopenhauer já via isso chegando. Nossa vontade sendo hackeada por estímulos de fora. Aqui está o golpe final. Os algoritmos não só refletem seus gostos. Eles moldam o que você gosta. Aquela opinião política que você defende com tanta certeza pode ter nascido numa bolha cognitiva feita sob medida. Foucault ficaria em choque. O poder agora age por códigos invisíveis, que definem até o que você chama de verdade. Mas há um jeito de sair. Comece limpando seus dados. Apague históricos, desative anúncios, troque de navegador. Marco Aurélio ia além. Domine sua mente, ou ela dominará você. Experimente passar 1 hora por dia completamente offline. Vai se surpreender com os pensamentos que surgem quando os algoritmos se calam. E quando você percebe que até o desejo de fugir dos algoritmos já foi previsto por eles. A rebelião real começa quando você entende: a única mente que pode controlar é a sua. Marco Aurélio começava o dia se preparando para uma batalha. Não contra soldados, mas contra seus próprios pensamentos. O imperador filósofo sabia: a mente é um campo de guerra. A pergunta é: quem manda em quem? Epicteto, um escravo que virou mestre, tinha uma regra simples e brutal: sofremos porque confundimos o que podemos controlar com o que não podemos. Seu chefe foi grosso? O trânsito travou? A filosofia estoica mostra: o problema não está no fato, mas na forma como você o lê. A liberdade começa quando você para de controlar o mundo e aprende a controlar sua resposta. Tente isso. Da próxima vez que um pensamento ruim surgir, trate como spam mental. Não discuta, não alimente, só observe e descarte. Enquanto o mundo vive refém de emoções, você pode cultivar a força de escolher onde lutar. Os estoicos descobriram um segredo simples, mas poderoso. Entre o que acontece e sua reação, existe um espaço. Nesse espaço vive sua liberdade. Neurocientistas confirmam: essa pausa consciente é o que separa o impulso da escolha. Quer treinar? Quando algo te irritar, conte até 10 antes de reagir. Vai ver que a maioria das respostas era desnecessária. Mas, e quando o pensamento já chegou antes mesmo de você notar? Aí entra uma camada mais sutil do saber antigo. Seu cérebro está sendo hackeado agora, não por um vilão de filme, mas por sistemas biológicos criados para sua sobrevivência. A dopamina, esse mensageiro químico traiçoeiro, não traz só prazer. É o motor dos vícios modernos. Rolagens infinitas, notificações, recompensas digitais. Você acha que decide, mas quem manda é o seu sistema de recompensa. A ciência já mostrou: 95% das suas escolhas acontecem no automático. São guiadas por trilhas neurais moldadas por anos de condicionamento. Até o que você chama de sua personalidade pode ser só um conjunto de hábitos do cérebro. Foucault diria: não somos donos da mente, somos hóspedes de estruturas biológicas e sociais.
E a pergunta que ecoa é: quem está no controle? Veja como a manipulação acontece sem que você perceba. Efeito da mera exposição. Quanto mais você vê algo, mais gosta. É assim que os anúncios funcionam. Viés de confirmação. Sua mente busca só o que reforça suas crenças. Dissonância cognitiva. Quando um fato bate de frente com sua ideia, a mente rejeita, mesmo com provas. Mas existe uma boa notícia. Chama-se neuroplasticidade. O cérebro pode se reprogramar, mas exige prática. Aqui vão 3 antídotos simples com base na ciência. Técnica da externalização. Quando um pensamento surgir, pergunte: isso é meu ou é só um reflexo do que aprendi? Janela dos 10 segundos. Antes de decidir por impulso, pare. Esse intervalo quebra o ciclo automático. Dieta informacional. Consuma ideias que desafiem suas crenças, não só as que confirmam. A mudança começa aí. O poder real começa quando você entende que até a vontade de mudar obedece aos mesmos circuitos do cérebro. A próxima fronteira: descobrir que existe um você além desses padrões biológicos. O que sobra de você quando tira os condicionamentos, as crenças herdadas, os hábitos mentais? Essa pergunta assombra filósofos há séculos. Jung acreditava num núcleo mais profundo, o self, que vive além da máscara social. Os budistas falam da natureza búdica, os estoicos, do daimon interior. Mas como acessar essa essência no meio de tantos pensamentos automáticos? As tradições antigas guardavam um segredo simples. Você não é seus pensamentos. Você é quem observa. Quando surgir um pensamento negativo, em vez de se identificar com ele, diga: isso não sou eu. Isso está só passando. Essa técnica de desidentificação abre um portal para algo maior. Uma consciência mais calma e livre. A psicologia cognitiva criou um método prático com base nesse princípio. Primeiro, observe seus pensamentos como nuvens no céu. Segundo, nomeie o que surge. Ah, estou tendo um pensamento ansioso. Terceiro, solte sem reagir. Em pouco tempo, você vai notar um espaço interno estável, seu verdadeiro centro. O paradoxo é bonito. Quanto menos você se agarra aos pensamentos, mais você se vê com clareza. Marco Aurélio fazia isso toda manhã, em silêncio. Tire a casca. Veja o que sobra. O que ele achou? Uma calma que permanece mesmo no meio do caos. Mas, e quando os padrões estão tão enraizados que parecem parte de você? Aí entra a revolução da desprogramação mental. Os maiores especialistas em controle da mente não estão em porões secretos. Estão fazendo anúncios, discursos, sermões. Você precisa mesmo do novo iPhone? Ou foi programado para querer? Foucault mostrou como essas instituições criam verdades que só servem a quem manda. A publicidade de hoje vai além de vender coisas. Ela vende identidade. Foi assim que transformaram desejos em necessidades. Os algoritmos só deixaram o processo mais preciso. Usam seu inconsciente coletivo contra você. Jung ficaria em choque ao ver seus arquétipos servindo para vender tênis e ideologias. Na política, a manipulação virou ciência. A Cambridge Analytica mostrou que dados preveem e moldam seu voto melhor que você mesmo. Schopenhauer tinha razão. A vontade humana é facilmente hackeada. Campanhas não convencem, elas reprogramam. As religiões fazem isso há séculos. Criando promessas e medos, moldam não só o pensamento, mas a própria realidade que você enxerga. Spinoza foi excomungado por questionar tudo isso. A heresia real, pensar com a própria cabeça. Mas existe uma arma contra essa máquina, o ceticismo metodológico. Antes de aceitar qualquer mensagem, pergunte: quem ganha com isso? Que emoção estão tentando provocar em mim? Que valor estão tentando implantar? A desprogramação começa quando você vê os fios e reconhece quem os segura. O mundo de hoje tem medo do silêncio. Entre notificações, podcasts no fundo e o vício em redes sociais, criamos um ambiente perfeito para fugir da própria mente. Isso não é acaso, é estratégia. Quando você para de correr, começa a ver os fios invisíveis. E é aí que mora o perigo. O budismo ensina: o primeiro passo para a liberdade é parar. Não precisa de mantras nem posturas, apenas sente em silêncio e observe. Veja a máquina de pensamentos funcionando.
E então a verdade surge. A maioria deles não são seus, são programas repetindo. São ecos de vozes que você ouviu. Foucault chamaria isso de discurso internalizado. Experimente este exercício simples e radical. Por 5 minutos, desligue tudo. Nenhum estímulo. Só observe. Não tente forçar nada. Só veja. Você vai notar 3 coisas. Quantos pensamentos são só repetições sem utilidade? Como as vozes dentro da sua mente não têm sua voz. E os pequenos espaços entre um pensamento e outro. É ali que o verdadeiro você se revela. Os estoicos faziam disso um treino para a morte. Marco Aurélio escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre os fatos do mundo. Entenda isso e vai encontrar força. O silêncio é o bisturi. Ele corta os laços com os pensamentos que te foram impostos. Quando você para de reagir, os padrões perdem força. Como um algoritmo sem clique. Mas atenção, o silêncio não é fuga. É o solo firme onde nasce a ação real. Enquanto muitos são levados por correntes mentais invisíveis, você começa a escolher. A liberdade mental não acontece por acaso. É uma disciplina diária. Os antigos estoicos tinham rituais matinais para afiar a mente, como quem afia uma espada. Epicteto começava o dia lembrando: hoje vou encontrar gente intrometida, ingrata, arrogante, mas nenhum deles pode me ferir sem minha permissão. Você não controla o mundo, mas pode treinar sua mente. Do mesmo jeito que os algoritmos foram criados para te controlar, você também pode se reprogramar para ser livre. A batalha final não é contra o sistema, é contra a sua própria complacência. Agora você conhece o jogo. Cada like, cada vídeo, cada opinião repetida é movida por forças invisíveis. Mas saber, sem agir, é ilusão. E você não chegou até aqui para continuar sendo marionete. Hoje pode ser o dia em que você quebra o primeiro elo. Desligue as notificações. Questione uma certeza antiga. Observe seus pensamentos como um cientista observa reações. Liberdade não é destino. É ter coragem de andar contra a corrente. Inscreva-se e ative as notificações. A revolução começa quando você deixa de ser espectador e vira arquiteto da sua própria mente.